Clímax, o ponto de giro. Eu tiempo pasó, y com el legaram pruebas mas duras. Eu padre de Rafael, aquel homem que se levantava antes de o amanhecer para cargar sacos de cimento y levantar paredes ajenas, comenzó a enfermar. Ao princípio era solo una tos persistente, uma moléstia que todos pensavam passageira. Pero pronto se convirtió em algo mais grave. Eu cansancio lo dejaba sin fuerzas, y las manos que antes sosteniam martilos y ladrillos temblaban como hojas ao viento. Rafael lo miraba impotente. Cada dia que passava veía como la fortaleza de su padre se desmoronaba. Su madre, com el rosto marcado por el cansancio, tratava de ocultar las lágrimas mientras lavaba roupa hasta que la piel de sus manos se abria em grietas. La casa, e a de por si pobre, se lenó de silêncio angustiante, roto apenas por la tos seca que resonava como eco de desesperança. Eu dinheiro não alcançava ni para medicinas. Rafael sentia nudo em el pecho cada vez que veía a su padre retorcer-se de dolor y a su madre rezando em voz baixa, suplicando milagro. Essa impotência se convirtió em rabia. Rabia contra la injusticia de la vida, rabia contra el destino que parecia condenar-lo todo. Fui entonces quando tomó la decisão mais arriesgada de su vida. Com las pocas monedas que havia arrojado de la venta de caramelos, mas lo pouco que logrou reunir vendiendo par de pertenencias, decidiu apostar. Não sabia se estava louco ou se simplesmente já não tinha nada que perder. Com esse dinheiro comprou pequeno lote de roupa usada. Camisas, pantalones, sapatos desgastados. Nada lujoso, nada brilhante. Solo restos de lo que outros não queriam. Quando los vecinos lo vieram legar com aquel saco leno de prendas viejas, se burlaram. Y que piensas a ser com eso, Rafael? Nadie vê a comprar-te trapos. Las risas se mesclavam com palavras de burla. Para muitos, era outro fracasso anunciado. Pero Rafael no los escuchó. Em sua mente, cada prenda era uma oportunidade, escalão hacia algo mais grande. Durante dias, lavó, planchó y dobló cada pieza com paciência. Não tinha uma tienda, ni local elegante. Usou a mesma esquina em lá que antes vendia caramelos. Colocou uma manta em el suelo y expuso la roupa como se fueran tesouros. Su voz temblava ao princípio, pero pouco a pouco ganhou confiança. Camisas em bom estado, abaixo precio, aproveche. Las primeiras ventas fueron pequenas, quase simbólicas. Pero cada moneda que caía em su mano era como uma chispa de esperança. Com o pouco conhecimento que havia sacado de aquel livro encontrado em la basura, Rafael começou a aplicar estratégias sem dar-se conta. Vender barato ao início, reinvertir las ganancias, observar lo que mais pedia la gente. Usava incluso las redes sociais prestadas de amigo para mostrar la roupa. Tomava fotos com celular de pantalla rota y bateria quasi muerta. Las imagens eram borrosas, pero la intenção era clara. Y contra todo pronóstico, la gente começou a comprar. La sorpresa foi que sus propios vecinos, los que antes se burlaban, terminaram acudiendo a él para conseguir uma prenda barata pero digna. Rafael sonreía em silêncio cada vez que isso ocorria. No porquê quisiera vengar-se, sino porque em el fondo compreendia que la vida dá giros inesperados. Em apenas uns meses, lo que parecia uma loucura se transformou em algo real. Sus ganancias cresceram pouco a pouco. Ya não era solo muchacho que vendia dulces em las calles. Se havia convertido em comerciante, em alguém capaz de criar com suas propias manos futuro diferente. Sin embargo, lo mais importante não eram las ventas ni las monedas que guardava em uma cajá escondida baixo su colchão. Lo mais valioso era la certeza que havia descoberto. Não estava condenado a repetir la história de sus padres. Podia escrever la sua propia. Essa revelação lo cambiou todo. Por primeira vez em sua vida, Rafael deixou de perguntar-se se o destino já estava escrito. Porque havia descoberto la resposta. O destino podia ser desafiado, moldeado y, sobretudo, transformado. Desenlace emocional. Los anos passaram como rio que nunca se detiene. Lo que começou como pequeno montão de roupa usada em uma manta se transformou, pouco a pouco, em algo mucho mais grande.
Rafael ya não era o muchacho invisible que vendia caramelos em los semáforos. A hora era um jovem decidido, com la mirada fija em um horizonte que eu mesmo havia empezado a construir. Eu negocio cresció gracias a sua disciplina. Cada moneda ganada volvia a invertir-se. No rubo lujos ao início, no rubo caprichos. Mientras muchos habriam gastado em placeres momentâneos, Rafael guardava cada peso y lo convertia em mais mercancia. Aprendió a negociar, a buscar provedores, a identificar oportunidades donde outros solo veiam problemas. La gente del barrio, que antes se burlava de él, comenzó a verlo com outros olhos. Ao princípio, alguns pensavam que havia tenido suerte. Pero pronto compreenderam que não se tratava de suerte, sino de constância. Rafael trabalhava de sol a sol, sempre com humildade, pero com uma ambição silenciosa que lo impulsava a no detener-se. Com el tiempo, logrou alquilar um pequeno local em el centro del pueblo. Ali, em um espacio reduzido com estantes improvisados, abrió sua primeira tienda. Recuerda claramente o dia que colocou um cartel escrito a mano que descia: roupa digna, precios justos. Não tinha um grande zeno, ni luzes lamativas, pero aquel lugar representava algo enorme. O início de um sueño convertido em realidade. Sua família também começou a sentir o câmbio. Su madre ya não necessitava lavar roupa hasta sangrar-lhe las manos. Su padre, aunque seguia enfermo, pudo receber melhores cuidados y descansar com dignidade. Cada sonrisa de seus padres era, para Rafael, um recordatorio de por que luchaba. Pero lo mais impressionante no fui solo o crescimento econômico. Fui la transformação de seu espírito. Rafael empezou a entender que a verdadeira riqueza não se mide unicamente em bilhetes, sino em lo que uno es capaz de dar a los demais. Por eso, nunca olvidó de dónde venia. Com cada passo que dava hacia adelante, buscava também la maneira de tender uma mano hacia atrás. Comenzó a donar roupa a famílias necessitadas, a regalar zapatos a ninos que, como eu em el passado, caminaban descalzos por las calles polvorientas. Esse gesto sencillo iluminava los rostros de los mais pequenos y le recordava sua própria infância, quando se detenia frente à vitrina sonando contener lo que estava ao outro lado del cristal. La notícia de su esfuerzo se esparció. Em el pueblo, muchos jovens empezaram a verlo como um exemplo. Veniam a pedir-lhe consejos, a perguntar-lhe como havia logrado salir adelante. Rafael sempre repetia lo mesmo. Não se trata de tener dinheiro ao início, se trata de tener visão y disciplina. La pobreza não está solo em el bolsillo, também pode estar em la mente. La mente, se entrena, pode romper qualquer cadena. Com el tiempo, lo que era uma pequena tienda se convirtió em várias. Su nombre empezó a resonar más allá de su barrio, más allá incluso de su ciudad. La marca que havia criado com esfuerzo ya não era solo roupa, era um símbolo de superação. Sin embargo, Rafael não se deixou cegar por el brilho del êxito. Cada noite, antes de dormir, recordava el colchão em el suelo, el techo com goteras y las lágrimas silenciosas de su madre. Esos recuerdos eram la brújula que lo mantenia humilde, recordando-lhe sempre que o verdadeiro triunfo não era amontonar riquezas, sino transformar la vida propia y la de quienes lo rodeaba. De esa maneira, el muchacho que um dia se perguntou se o destino estava escrito havia encontrado sua resposta definitiva. El destino se escreve com cada decisão, com cada sacrifício y com cada acto de valentia.